Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal Biosfera, eu sou o Marcelo Gantes e hoje a gente vai falar sobre histofisiologia vegetal. Olha que coisa bonita, que nome bonito, né? Pessoal, o nome pode ser feio, mas a coisa é bem simples. Já plantasse uma sementinha lá, aquela experienciazinha do feijão no algodão? Tu viu que o feijãozinho começou a crescer, né? Pois é, a gente vai ver como é que esse feijãozinho cresce, quais são os tecidos, quais são as coisas envolvidas no crescimento dessa plantinha aqui. Então a aula pode até, o nome pode até parecer ser feio, ter uns nomezinhos meio louco, mas o conteúdo eu pelo menos acho bastante interessante. Então olha só, os tecidos dos vegetais, que é o que a gente vai ver agora, a histologia, quer dizer, o estudo dos tecidos, os tecidos vegetais, eles são divididos em basicamente dois grupos, tecidos embrionários e tecidos permanentes. Os vegetais, mesmo na forma adulta, tu tá passando ali no centro da cidade, tá passando num bar, onde for, tá vendo aquela árvore enorme lá, saiba que mesmo aquela árvore enorme ainda possui tecidos embrionários. Diferente dos animais, que nós só temos tecidos embrionários enquanto nós estamos na vida fetal, a árvore ela continua com esses tecidos embrionários durante toda a sua vida. Isso faz com que a árvore consiga se renovar, a árvore é um exemplo, né? Os vegetais como todos, consigam se renovar numa velocidade, se renovar permanentemente, tá? Não necessariamente numa velocidade grande, que eu ia dizer, mas eles conseguem se renovar permanentemente. Então uma árvore, um vegetal lá, ele não vai morrer, lá o que a gente diz de morte morrida, ele morre de morte matada, alguma coisa tem que matar ele, uma doença, alguma coisa tem que matar ele, tu vai lá, arranca ele, tá? Por quê? Porque ele consegue se renovar, ele consegue ficar produzindo partes que foram cortadas, ele consegue reconstituir, consegue crescer, tá? Isso tudo porque ele tem tecidos embrionários, que são basicamente os meristemas. Esses meristemas, eles vão dar origem aos tecidos permanentes, os tecidos adultos, que tem como função o revestimento, a proteção, o transporte, a sustentação, o preenchimento e a secreção de substâncias. Então, todos esses tecidos, eles se originam primeiramente do tecido meristemático, dos meristemas. Nessa aula a gente vai ver os tecidos meristemáticos, os tecidos de desenvolvimento e crescimento do vegetal e vamos ver os tecidos de revestimento, ok? Então, tranquilo? Mais uma vez, tecidos vegetais, dois tipos, embrionários e permanentes. Os tecidos embrionários, os meristemas. Os tecidos permanentes há uma afinidade bastante grande. A gente colocou aqui as funções deles. A gente vai falar do nome desses tecidos mais perto, tá? Mas de revestimento, basicamente, a epiderme e a periderme. É o que a gente vai ver hoje, ok? Então, vamos embora. Meristemas. Bom, olha só os desenhos deles. Sou quase um artista, né? Então, quando a gente pega e planta uma sementinha, plantei o feijão lá no meu algodão, tá? A plantinha vai começar a crescer. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: essa plantinha, ela cresce em altura ou ela cresce em largura? Em altura, né? Então, a plantinha, ela vai crescer para cima e para baixo também, né? Porque ela cria as raízes. Então, ela cresce assim. Esse crescimento a gente chama de crescimento primário, é o meristema primário. Então, para o crescimento da planta, tem um meristema primário. Tem uma musiquinha que depois eu vou botar para vocês, depois que a gente terminar a matéria toda de tecidos. Então, o meristema primário é responsável pelo crescimento em altura, tá? Crescimento em altura. Ele se localiza nas regiões dos ápices, do ápice do caule e do ápice da raiz. Também encontrado nas gemas axilares, ok? Mas ápice, também o meristema primário também é chamado de meristema apical, justamente por ele estar no ápice, ou seja, nas extremidades, nas pontas, ok? Então, meristema, temos o meristema primário, crescimento em altura. Meristema primário, desculpa, também chamado de meristema apical. Show? Bom, vamos fazer um cortezinho aqui e vamos olhar esse meristema aqui da raiz. Isso aqui, por incrível que pareça, é uma raiz, tá? Cortou aqui, mas isso aqui, ó, é a coifa ou a calíptra, tá? Não vou deixar vocês sem nome. Vou botar aqui, ó. Coifa ou calíptra, ok? Coifa ou calíptra.
Show? Então, ó, para que serve a coifa ou a calíptra, né? Para que serve essa estrutura? A gente já viu nas aulas passadas. Essa estrutura tem a função de proteger o crescimento da raiz, proteger o ponto vegetativo, aqui, essa zona de alta divisão celular, de mitoses muito intensas. Essas mitoses vão fazer com que a raiz vá crescendo, formando a zona de alongamento e depois aqui, ó, a região, a zona pilífera, por onde é absorvido a água e os nutrientes. Esse ponto vegetativo, ele pode ser dividido nessas 4 estruturas aqui. A região mais basal dele, nós temos o caliptrogênio, que é a região que vai formar a calíptra, ou a coifa. Tá? Então, caliptrogênio forma a calíptra. Ok? De novo, caliptrogênio forma a calíptra. O dermatogênio, aqui ó, derma, lembra o que? Aquele médico, como é que é? O dermatologista, ele trata de quê? Exatamente, epiderme, pele. Então, o dermatogênio vai dar origem ao que do vegetal? A epiderme do vegetal, ok? Então, essa região aqui, ó, mais amarelinha, mais externa, vai dar origem à epiderme do vegetal. Já são os tecidos lá secundários. Começa a ver a diferenciação aqui, ok? Essa estrutura vermelhinha mais interna aqui, ó, o procâmbio. O procâmbio vai dar origem aos vasos condutores de seiva. Se lembra quando a gente estava falando lá das briófitas e as pteridófitas que tinham vaso condutor de seiva, não tinha vaso condutor de seiva, tarará, parará, parará. Quem dá origem a esses vasos condutores de seiva? O procâmbio vai formar o xilema e o floema. A gente vai falar deles com muitos detalhes depois. Então, xilema e floema se originam no procâmbio. Ele aqui ainda é embrionário, ainda é um bebezinho, mas ele vai formar tudo isso. E o meristema fundamental, ele tem a função de preenchimento, vai formar os tecidos de preenchimento, tá? Os parênquimas do vegetal, ok? Então ele está mais interno aqui, bem no meio, aqui na meiuca, nessa muvuca aqui, mas ele vai formar todos os tecidos de preenchimento do vegetal. Então a gente já pode ver que nesse ponto vegetativo, embora ele ainda seja embrionário, a gente já consegue fazer uma grande quantidade de diferenciação. Ele já consegue formar uma grande quantidade de estruturas que vão formar os tecidos adultos, os tecidos de diferenciação. Isso aqui é basicamente como uma célula-tronco. No nosso caso, a célula-tronco, a embrionária, ela consegue formar todos os nossos tecidos, mas depois de adulto, as células-troncos que nós temos no nosso corpo, elas são meio que especializadas, elas conseguem formar apenas alguns tecidos. Esse tecido aqui, ele vai formar, essa célula-tronco aqui do vegetal, ela forma todos os tecidos. E como ela tem tecido embrionário durante toda a vida, ela vai continuar formando isso durante toda a sua vida, ok? Tranquilo? Então, vamos embora. Como no meristema primário o crescimento é em... Deixa eu apagar aqui a letra. Como o meristema primário o crescimento é em altura, o meristema secundário, vou anotar aqui, meristema secundário vai ser o crescimento em quê? Se depois que tu cresce para cima, tu vai fazer o quê? Engordar. Crescimento em largura, em espessura, tá? Então, para o crescimento da planta tem o meristema primário, para os lados tem o secundário, tá? E esses tecidos secundários aqui, eles vão formar, aqui ó, temos basicamente 2 tecidos aqui. Nós temos o felogênio, que é esse meristema aqui, ó, esse anel verde aqui, tá? E temos aqui, opa, tá aqui, ó, aqui, essa setinha tá errada. Deixa eu arrumar aqui, ó, tá? Aqui, ó. O professor tava com sono na hora de fazer, tá? Então, temos aqui, ó, o felogênio, essa setinha verde, e temos essa menor aqui de dentro que a gente chama de câmbio, ok? Então, o câmbio e o felogênio. Olha só, conforme a planta vai crescendo, tá? Vai formando... Já viu uma árvore, né? Tu cortou a árvore, tem aqueles anelzinhos lá, né? Os anéis de crescimento que a gente consegue contar
lá a idade da planta, né? Tem a primavera e o verão, que a planta cresce mais, depois tem o outono e inverno, que a planta cresce menos. Então, vai ficando marcado ali na árvore. Então, conforme a gente vai contando aqueles anéis, a gente consegue saber a idade da árvore. Então, esse crescimento, tá, se dá por causa desses tecidos meristemáticos. O filogênio, ele vai formar 2 outros tecidos, que vai fazer com que a planta cresça em espessura. Para dentro do vegetal, ou seja, para essa parte mais interna aqui, ó, para dentro do vegetal, nós temos a feloderme. A feloderme é interna. Então, do filogênio para dentro, nós temos a feloderme. E do filogênio para fora, nós temos o suber. Você já viu um suber? Tu já viu um suber? Já vi suber. A casca da árvore lá, ela é suberificada, tá? Ela tem impregnada numa substância chamada de suberina. Então, o suber é uma parte morta, mas ele ainda tem uma função. A função dele é proteger o vegetal. Tem um exemplo de suber bem fácil? A rolha. A rolha lá de vinho, tá? Aquela rolha, aqueles painel lá de cortiça, aquilo tudo é feito de uma estrutura, de uma casca lá, uma árvore chamada de sombreiro, tá? A cortiça do suber nada mais é do que essa cortiça. Então, são células mortas. Então, esse é retirado e feito esse suber. Então, o suber é para fora e a feloderme é para dentro. Quem produz o suber e a feloderme? O filogênio. O conjunto suber, filogênio e feloderme, nós damos o nome de periderme. Uma coisa importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas já para deixar destacado, periderme, ela está presente somente nas partes duras dos vegetais, como os troncos, por exemplo. O câmbio, essa regiãozinha aqui, ó, verdinha aqui, esse anelzinho mais interno, ele tem a função de produzir os vasos condutores de seiva. Como a gente já falou anteriormente, são 2 vasos condutores de seiva, xilema e floema. Xilema sobe seiva bruta, floema desce elaborada, tá? Então, o xilema sobe a seiva bruta, aqui ó, ele é interno, xilema para dentro, interno no meio da raiz lá, é o que a gente chama de cerne, tá? Então, no meio da raiz, desculpa, no meio do caule, nós temos o xilema e na parte mais externa, o floema. Uma pergunta, só uma curiosidade. Vamos ver se você se lembra das aulas lá de monocotiledônia e dicotiledônia. Esse caule, olhando essa organização, isso aqui é um caule de monocotiledônia ou de dicotiledônia? Muito bem, dicotiledônia. Eu ouvi daqui, dicotiledônia. Por quê? Porque está organizado na forma de anéis aqui, está disperso na forma de um anel central, dicotiledônia. Muito bem, prestou atenção muito bem na aula, tá? Então, ó, o câmbio forma o xilema para dentro e o floema para fora. Então, o que acontece? A água vem pelo xilema, chega na folha, faz a fotossíntese e desce pelo floema na forma de seiva elaborada para nutrir o caule e a raiz, ok? Para nutrir o caule e a raiz. Então, xilema, seiva bruta, floema, seiva elaborada. Xilema para dentro, floema para fora. Os dois têm origem no câmbio. Suber para fora, feloderme para dentro. Suber, células mortas, feloderme, células vivas. Os dois pelo filogênio. A união de tudo forma a periderme. Show de bola? Isso tudo aqui, ó, do tronquinho que a gente cortou desse arbustinho aqui. Beleza? Vamos embora. Então, olha só, deixa eu apagar aqui. Aqueles são os tecidos meristemáticos. Agora a gente vai para os tecidos de revestimento. Tecidos de revestimento a gente tem basicamente 2. A periderme, já falamos ali, se lembra? E a epiderme. Periderme, partes duras dos vegetais, tá? Partes duras dos vegetais, como troncos, por exemplo. Só que mesmo o vegetal tendo parte dura, ele ainda precisa fazer respiração. O tronco da árvore, ele respira exatamente igual a eu, igual a tu, tá? Igual a ti, né? Então ele respira oxigênio, libera gás carbônico. Mas se ele não tiver nenhuma entrada, se não tiver nenhum orifício por onde o oxigênio possa entrar, não vai dar. Se lembra na aula de raiz que tinha algumas raízes que saíam do solo para procurar oxigênio? Lá os pneumatóforos, mesma coisa. A raiz é uma estrutura mais dura. Então ele tem que ter uma estrutura para que esse oxigênio consiga chegar na raiz. E essa estrutura é o que a gente chama de lenticelas. São as estruturas responsáveis para realizar as trocas gasosas nos vegetais. Então, lenticelas está presentes somente nas
na periderme, e ela é responsável pelas trocas gasosas. A folha é a parte mole do vegetal, né? Não sei se você já trocou na folha, mas é verdade, a folha é bem molinha, tá? A folha, ela é revestida pela epiderme. Ah, Marcelo, mas eu troquei numa folha lá, porque ela é impregnada de uma cera. A cera deixa ela impermeabilizada, tá? Mas, vamos ser sinceros, uma folha no vegetal, ela é mais mole do que o tronco, né? Bom, a epiderme, então, ela está presente nas partes moles do vegetal. E a mesma epiderme, ela tem uma estrutura responsável pelas trocas gasosas. Como é uma parte mole, essa estrutura é diferente. É o que a gente chama de estômato. O estômato é uma estrutura extremamente importante do vegetal. Ele é um anexo a essa epiderme. A gente vai ver alguns anexos da epiderme, mas esse é o mais importante de todos os anexos da epiderme. E a função dele é muito nobre. Olha só, o estômato, ele fica na folha, normalmente na parte basal da folha, e é formado por duas células, parece uma boquinha aqui, ó, tá? Essas células são as células guardas, ó, células guardas. E ele tem uma abertura que a gente chama de ostíolo, ok? Essa abertura do ostíolo vai fazer com que saia água e oxigênio, tá? A água na forma de vapor, quando a planta está lá, liberando água na forma de vapor o tempo inteiro. Tá? 99% da água que a planta perde, ela perde nos ostíolos aqui na forma de vapor. E também a entrada de dióxido de carbono, de gás carbônico. Por que entra gás carbônico na planta? Para fazer a fotossíntese. Então, o nosso amigo estômago, ele é responsável justamente por isso, pela essa troca gasosa e pela saída de água. Ok? Então nós temos as células guardas aqui, as células companheiras aqui, as células auxiliares, que são essas células aqui na volta, ok? Tá tudo bem, a planta tá lá com controle, não tá com estresse hídrico, ou seja, a quantidade de água no ambiente está de boa, não tá muito quente, tá tudo ok. Começou a aquecer ou começou a faltar água no ambiente, se a planta continuar perdendo água na forma de vapor, o que vai acontecer? Tem pouca água no ambiente, estou mandando a água que eu tenho embora, o que a planta vai fazer? Vai desidratar. Então, para evitar essa desidratação, a planta vai lá e fecha os ostíolos, tá? Então o ostíolo está abertinho, vai lá e fecha o ostíolo. Só que, se ele fechou o ostíolo, eu não realizo fotossíntese. Com o ostíolo fechado eu não perco água, mas também não realizo fotossíntese. Então a planta, ela tem que ter um certo controle para isso, tá? Só uma coisa que é muito importante. Como é que os ostíolos se fecham? Olha aqui, estão vendo aqui, ó, os vacúolos bem cheios d'água, tá? Então as organelas celulares aqui bem cheias d'água. Perdeu água. Os ostíolos estão perdendo água, estão desidratando. Quando desidrata, ele fecha. Hidratou, enche. Tá? Sabe aqueles balãozinhos que o pessoal faz cachorrinho, faz espada? Então é igualzinho. Quando tu enche ele não fica meio curvado? Então, quando esvazia ele volta à forma original. É exatamente isso que acontece aqui. Mas, biologicamente falando, ele só vai acontecer porque quando a planta está em estresse hídrico, o estresse hídrico provoca a liberação de um hormônio, que é chamado de ácido abscíssico. Esse ácido abscíssico, ele faz com que o ostíolo ele perca potássio para as células auxiliares, as células companheiras, as célulazinhas aqui do lado. Quando ele perde potássio para a célula do lado, ele aumentou a concentração de potássio aqui. Então, a célula do lado está mais concentrada que o ostíolo. Então, o que acontece? Se aqui está mais concentrado que aqui, ou seja, se a célula auxiliar aqui está mais concentrada que o ostíolo, a água vai passar por osmose para onde está mais concentrado. E isso vai fazer com que o ostíolo se feche. O estômago fechou e não perde água para o ambiente, ok? Mas também não realiza a fotossíntese. Show? Vamos para os próximos anexos embrionários aqui. São mais esses três aqui só. Hidatódios. Tá? Isso aqui é muito legal de ver. Isso aqui acontece em certas ocasiões. Quando a planta tá, o solo está cheio d'água, tá lá, tá saturado, tá bem molhadinho. E o ambiente, o ar também, tá com uma umidade bastante alta. Então, se o ar está com uma umidade bastante alta, os ostíolos não conseguem funcionar. Lá, o estômago não consegue liberar a água na forma de vapor, mas a água está se acumulando no vegetal. Então, o que ela faz? Ela libera a água na forma líquida, por estruturas presentes
nas extremidades das folhas, que são os hidatódios. Então ele vai liberar água na forma líquida aqui nas extremidades das plantas, tá? Libera água e alguns sais minerais. Então, hidatódios libera água na forma líquida. Pode anotar aí, hidatódios, água na forma líquida, se libera água e sais minerais. Quando o solo tá bastante molhado e o ar está bem saturado de vapor de água, ok? Tricomas. Eu botei um exemplo só de tricoma aqui, que são de plantas carnívoras. Então, olha aqui, ó, tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas, elas são ricas em estruturas, em enzimas digestivas. Então, quando o inseto cai aqui, essas bolinhas vão se fechar, tá? Então, esses tricomas vão se fechar e vão liberar estruturas digestivas que vão digerir esse inseto, esse animal, e a planta vai absorver esses nutrientes do corpo. Mas os tricomas, eles podem aparecer em várias estruturas. Algumas plantas, elas têm uma grande quantidade de pelinhos, né? Pelos, só que só tem mamífero, então de pelinhos, de tricomas, tá? De cerdas, para evitar a perda de água, para evitar com que a planta perca a menor quantidade de água possível. Então essa é uma das funções dos tricomas. Outra da função dos tricomas é proteção. Tem uma plantinha que todo mundo conhece, a urtiga. Quem já teve o prazer de tocar na urtiga sabe o quanto é irritante, né? Ficar ardido. Por quê? Porque os tricomas da urtiga, elas têm uma estrutura que é urticante lá, que queima a gente, tá? Então, está presente nos tricomas. Então, os tricomas também servem para proteção. E por último, mas não menos importante, os acúlios. São os espinhos, presta atenção nas aspas, os espinhos das rosas, da roseira. Por que aspas quando eu falei espinho? Porque acúlio não é espinho. Acúlio é um anexo embrionário. É um anexo epidérmico, desculpe. O acúlio é um anexo epidérmico. Se eu pegar o acúlio da roseira, eu faço assim e eu tiro. Um espinho eu não consigo fazer isso, tá? Porque um espinho ou é uma parte do caule ou é uma folha modificada. Isso aqui não. Isso aqui é um anexo, é como se fosse um pelinho nosso que a gente tira. Então, acúlios, eles são anexos à epiderme, tá? Não tem nada a ver com espinho, embora seja parecido, embora arranhe, embora machuque igual, ele é um anexo, não é espinho. Acúlio não é espinho, beleza? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, um beijo pra vocês e até a próxima.